Olá, colegas. Esse é o canal Unidade Médica, que reúne médicos interessados em debater assuntos relacionados à medicina e ao exercício da profissão. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like. Siga-nos também no nosso Instagram e Facebook. Hoje vamos debater um assunto muito importante, que é os avanços tecnológicos na medicina. Telemedicina, aplicativos, enfim, uma série de novidades que estão impactando não só na saúde como um todo, mas também no trabalho do médico. Vamos ter a presença. Eu sou Nelson Naon, sou médico clínico geral, fui presidente do CREMERGE de 2017 e 2018. Temos aqui André Médici, que é formado em administração pública, mestre em economia e doutor em história econômica. Foi economista sênior em desenvolvimento social do Banco Interamericano do Desenvolvimento, o BID, e economista sênior de saúde do Banco Mundial em Washington. No Brasil, ocupou diversas posições, destacando-se diretor de políticas sociais do Instituto de Economia do Setor Público em São Paulo. Foi coordenador do Grupo Técnico de Financiamento da Saúde da Comissão Nacional de Reforma Sanitária, que deu origem ao desenho do SUS. E temos também a Ilza Fellows, que é pediatra com experiência em gestão na área de saúde suplementar, já tendo sido diretora de hospitais, serviços diagnósticos, operadora de saúde, além de vice-presidente da Sociedade Médica do Estado do Rio de Janeiro, diretora do CREMERGE. Atualmente, diretora de negócios da Rede DASA, diretora da Associação Médica Fluminense e presidente da PROCEP. Bem, a primeira pergunta que eu faço para o André e para a Ilza é o que está acontecendo na saúde e na medicina em especial. A pandemia ela acelerou um processo de modernização, de avanços tecnológicos. A telemedicina, que era discutida se podia, se não podia, virou uma realidade já por lei e por resolução do CFM, aplicativos, enfim, uma série de novidades que está deixando a gente e com uma velocidade de acontecimento que nos deixa totalmente com dificuldade de acompanhar todos esses avanços. Então, eu perguntaria para o André e para a Ilza justamente isso. O que está acontecendo? Que novidades são essas? E como é que isso vai impactar na vida da saúde da população e também dos médicos também? Por favor, André. Bom, antes de tudo, é um prazer estar aqui com vocês e estar participando desse interessante programa que vocês têm. Bom, a ideia básica, como você colocou, nós temos já uma grande revolução que se inicia na saúde com a utilização de tecnologias. Mas, na verdade, se nós pensamos no embrião dessas mudanças que estão acontecendo agora, ela já vem de algum tempo. O tema da telemedicina ele já tem bastante tempo dentro da área de saúde, eu posso dizer que ele tem uns 20 anos ou mais, e basicamente eu mesmo coordenei, há algum tempo atrás, um programa, quando eu estava no Banco Interamericano de Desenvolvimento, há mais ou menos uns 15 anos, sobre a questão da telemedicina, integrando países da América Latina, mas basicamente hospitais universitários, que naquela época era uma coisa que estava muito ligada ainda à questão dos hospitais universitários, e nós não tínhamos a velocidade que você tem hoje em dia das bandas de internet, né? As bandas satelitais eram bastante mais restringidas, e também a capacidade de você detectar as imagens e tudo era um pouco difícil ainda. Mas, basicamente, a pandemia acelerou muito a possibilidade não só de você utilizar a questão da telemedicina, mas como uma grande área que nós podemos chamar de health techs, né? Que são as chamadas inovações e empresas que trabalham especificamente na área de tecnologia de saúde. E isso tem mudado muito, né, o ambiente que a gente tem no mundo, em geral. A gente pode dizer, por exemplo, que essas health techs abrangem várias áreas, como a ideia do uso de big data, né, grandes bases de dados, de informações que facilitam o processo de diagnóstico e de administração da gestão clínica e da gestão administrativa do setor saúde, o uso de inteligência artificial, basicamente o uso da internet das coisas, Internet of Things, como se diz em inglês, né? O uso de comandos de voz, as tecnologias de AR, VR,
gamification, uso de jogos, né, especificamente, nuvens de armazenamento de dados e muitas outras. Então, é um conjunto muito grande de tecnologias que se integram e vão mudando muito o aspecto de como a saúde vai se organizando, não só na área de promoção, de prevenção, mas principalmente na área clínica e na área de reabilitação. São coisas muito novas que vêm acontecendo. Agora, o que nós podemos dizer, basicamente, né, é que isso tudo vem trazendo de trás não só um investimento maciço, muitas empresas estão investindo muito, só para a gente ter uma ideia, no caso específico de telemedicina, né, os investimentos foram brutais nos últimos anos, né, praticamente todas as empresas têm investido muito na área de telemedicina, internet das coisas, a gente tem investimentos em 2021 de 300 bilhões de dólares e que podem chegar basicamente a 600 bilhões de dólares, 650 bilhões de dólares em 2026, no ambiente internacional. O uso da inteligência artificial só nos Estados Unidos, em 2021, representou 5 bilhões de dólares de investimento, e o uso de Big Data hoje representa 163 bilhões de dólares de investimento. Enfim, são investimentos bastante vultosos e que representam uma área de inovação e até mesmo de investimento, né, de grandes empresas financeiras, que são essas empresas chamadas health techs. Isso traz mudanças também no ambiente da força de trabalho. Nós podemos dizer que a força de trabalho em saúde tem aumentado muito, né? Não só do ponto de vista da medicina, mas também de um conjunto muito grande de novos profissionais que começam a incorporar. Então, a gente pode dizer que o trabalho do médico vai sendo revalorizado nesse processo, mas também vai sendo integrado com um conjunto muito grande de profissionais. E essa questão é a questão que está trazendo uma revolução, especificamente no setor saúde. Hoje em dia, a gente pode dizer que o setor saúde é a área que tem mais pesquisa e desenvolvimento, e essa área especificamente que representa a área da utilização das health techs vai representar investimentos ainda maiores na próxima década. Ilza, o que você vai trazer para a gente agora também sobre essa questão daí? Você que atua aqui no Rio de Janeiro e que pode dizer o que já está acontecendo aqui nessa região em relação a esses avanços tecnológicos. É claro que depois dessa explanação do André, é difícil a gente acrescentar mais alguma coisa, né? Primeiro, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês dois. Mas eu acho que a gente tem algumas coisas acontecendo aqui no Rio de Janeiro e acontecendo no Brasil, né? A gente, de alguma maneira, visualiza toda essa tecnologia que vem chegando e a gente tem que pensar de que forma essa tecnologia efetivamente impacta. A gente, dentro da evolução médica, nós já tivemos várias novidades tecnológicas, né? A gente tinha apenas o raio-x, depois passamos a ter ultrassom, depois passamos a ter tomografia, depois passamos a ter ressonância, temos o PET, mas a forma que a gente atuava medicamente falando, ela sempre foi a mesma. A relação médico-paciente, a questão presencial, a questão do exame físico, da abordagem, né, do conhecer a história, ela em si mudou muito pouco. A gente teve, sim, recursos a mais que nos apoiavam no ato médico. E o que a gente está vendo agora é uma revolução nessa relação. Né? Era exatamente na forma que a gente atua no ato médico em si. O médico e o seu paciente. Né? Será que a gente vai abolir definitivamente o contato físico? Será que o exame físico será remoto através de algum dispositivo disponível? Né? O que a tecnologia 5G traz efetivamente para a gente? O André falou em Big Data e, sem dúvida nenhuma, o médico era muito mais respeitado quanto mais bagagem e conhecimento ele tivesse, porque ele em si era a Big Data.
Ele tinha aquele conhecimento. E, na realidade, o que a gente vê agora é que quando a gente começa a ter grandes bancos de dados, com cruzamento de informações, com uma inteligência no qual ele se retroalimenta, entendendo que aquela mancha pode ser uma neoplasia, um câncer ou não, essa é a grande diferença. É mais do que um repositório de informação, e sim um cruzamento dessas informações gerando um valor agregado. O que a gente vê e o que a gente busca, a medicina de uma forma geral, e o André pode falar isso com muito mais propriedade do que eu, a medicina foi, toda a evolução que ela teve, ela nunca barateou. Ela foi sendo sempre mais cara. Sempre mais cara. E ela é mais cara porque ela vai agregando valores, novos valores. E, de alguma maneira, a nossa qualidade de vida aumentou, o tempo de vida média no mundo aumentou, né, no Brasil significativamente, mas o que a gente pode fazer hoje com essa tecnologia que efetivamente vai agregar um valor à vida? E como os médicos vão atuar nessa nova tecnologia? Como é que a gente vai conseguir casar, mantendo aquilo que é fundamental da relação médico-paciente, mas viabilizando talvez uma população maior a ter acesso? E isso é rico. Agora, é uma mudança comportamental não apenas para o médico, mas para os usuários também, né? Eu estava escutando recentemente a história do início dos supermercados, quando saíram das mercearias para o autoatendimento, e que, num primeiro momento, se achou que aquilo era muito natural, que todo mundo ia querer aquele autoatendimento porque era mais barato. O mesmo quilo de feijão sairia infinitamente mais barato. E, no entanto, não foi tão fácil assim a implementação. Nem para quem prestava o serviço e nem para quem comprava o serviço. E eu acho que a gente vive essa revolução nesse momento na área da saúde. De alguma maneira, os dispositivos que nós temos acesso, a maneira como a gente pode usar essa tecnologia, ela vai impactar positivamente se nós soubermos fazer essa transição. Como o Nelson falou, recentemente a gente teve a regulamentação estabelecida pelo Conselho Federal, e nessa semana a gente teve aprovação no Senado para o uso do teleatendimento efetivamente na área da saúde. Mas a gente precisa normatizar, a gente precisa regulamentar, a gente precisa entender melhor como isso vai funcionar. André, você falou em inteligência artificial. E também você teve uma experiência importantíssima que foi no financiamento do SUS. Me fala sobre esses dois assuntos. O que é essa tal de inteligência artificial e o que você acha do que está acontecendo hoje com o financiamento do SUS, com essa EC 55 que congelou por 20 anos. Você acha possível, com todos esses avanços, todas essas necessidades de pesquisa e tecnologia, a gente ter um congelamento do orçamento da saúde? Olha, essa é uma pergunta bastante interessante, mas a gente tem que talvez entender ela num contexto um pouco mais amplo. Então, antes de falar sobre a questão especificamente do SUS, eu vou falar um pouco sobre essa questão do financiamento em geral, né, para a gente falar um pouquinho mais. A inteligência artificial é um processo que está hoje presente em várias áreas, basicamente. Ela que permite especificamente que a gente tenha algoritmos para fazer cruzamentos de dados que antes a gente não tinha, para produzir análises, né, instrumental analítico, e até mesmo facilitar os diagnósticos e, com isso, até mesmo alguns tipos de procedimentos que hoje em dia já são
passíveis de serem feitos a partir das próprias observações que a gente tem na utilização, por exemplo, de robôs em medicina, uma série de outras coisas que estão associadas a isso. Então, não é muito difícil entender o que a inteligência artificial agrega. Ela agrega a possibilidade de dar uma assistência melhor e de aumentar a rapidez que a gente tem especificamente de ter diagnósticos, identificar problemas e resolver problemas na área de saúde. Agora, é verdade que isso custa mais, e basicamente a Ilza colocou uma questão de que os custos da saúde vêm aumentando ao longo do tempo de uma maneira muito rápida. Isso é verdade, quer dizer, eu acho que nós podemos dizer que, a nível mundial, o crescimento dos gastos em saúde foi um crescimento gigantesco nos últimos anos. É o setor que mais cresce, né? Em termos mais gerais, o Brasil, por exemplo, que gastava basicamente em torno de 3%, 4% de saúde por volta da metade dos anos 80, hoje em dia gasta 9,7% de saúde, 9,7% do PIB em saúde. Então, ele gastava em torno de 3%, 4%, hoje ele gasta o dobro disso daí. E, basicamente, isso aumenta tanto no setor público como no setor privado, embora tenha aumentado mais progressivamente no setor privado, em alguns momentos, do que no setor público, em outros momentos, não. Por exemplo, eu estava vendo agora o que aconteceu nos anos de pandemia, o setor público teve um crescimento muito maior de gastos, especificamente de saúde no Brasil, do que teve especificamente o setor privado. Agora, a questão que está por trás disso tudo é que a gente tem que pensar também como aumentou a expectativa de vida da população, como aumentou o número de anos de vida da população. Então, existe uma maneira de dizer que a saúde, na verdade, não está sendo tão cara assim, porque a gente vê o número de anos que as pessoas estão vivendo mais, o número de anos com qualidade que as pessoas estão vivendo mais, tudo isso é muito maior, né? Existem algumas medidas que são especificamente os DALIs, né? Que são basicamente os anos de vida, né, que as pessoas deixam de perder por viverem mais e por terem mais qualidade de vida. Nesse processo todo de DALIs, se a gente for dividir o gasto da saúde pelo número de DALIs que foram acrescentados, né, à vida da população mundial nos últimos anos, a gente vai ver que saúde foi um grande investimento, foi um investimento que se pagou, porque o custo de um DALI hoje em dia, certamente é muito menor do que um custo de um DALI há algum tempo atrás, porque ele chega a muito mais pessoas, né? Mais pessoas estão vivendo muito mais e com mais qualidade de vida. Então, é nisso que a gente tem que pensar, porque a população está envelhecendo, isso custa caro, e a tecnologia, né, de alguma forma, ela vem para resolver esse tipo de problema, esse tipo de problemas, e não, na verdade, para tornar ele mais caro. Logicamente que tudo isso só se faz com instâncias que avaliam tecnologia. Então, instâncias como a Conitec no Brasil e como outras similares que você tem no resto do mundo, elas estão avaliando as tecnologias de saúde justamente para ver aquelas tecnologias que efetivamente agregam valor, né, a vida e mais vida aos anos que as pessoas têm, que são essas coisas que são importantes de serem colocadas de alguma forma. Agora, eu diria que, basicamente, né, o Brasil ele tem investido e tem gastado muito em saúde nos últimos anos, né? E que precisa gastar mais, eu creio que sim. E o grande problema que nós temos nesse momento é uma crise financeira de grandes proporções, que provavelmente vai atingir não só todo mundo, mas o próprio Brasil nos próximos anos. Nós temos um momento de inflação crescente e taxas de crescimento que, por enquanto, são muito baixas. Se essa tendência não se reverter, isso efetivamente vai ser um fator que vai bloquear o crescimento dos gastos de saúde na expectativa que a gente quer, né? Mas são questões que estão acontecendo no mundo inteiro, não só no Brasil, né? Não só a saída de uma crise pandêmica com grandes efeitos na ruptura das cadeias de suprimento internacional, inclusive de saúde, né, fez com que aumentasse o preço dos equipamentos de proteção pessoal, que aumentassem os preços de determinados insumos básicos de saúde, né? As cadeias de suprimentos foram rompidas, tudo isso criou uma situação que faz com que seja cada vez, né, mais caro, né, recuperar determinados investimentos básicos que são necessários para o setor saúde. E essa é uma questão que nós vamos ter que enfrentar nos próximos anos, e o Brasil não foge dessa regra. O Brasil é um país que está nesse caminho também. Ilza, você comentou outro dia, conversando com você me falou de uma pesquisa que houve na USP com os médicos que estavam em fase de formação. Você podia falar um pouco sobre essa pesquisa?
Na realidade, né, foi feita uma pesquisa entre os estudantes de medicina e 30% deles demonstraram não ter interesse de atuar no formato de assistência médica, e sim atuar na área de tecnologia da medicina. E quando a gente fala na área de tecnologia, a gente não está falando em ser um radiologista e usar equipamentos, não ou operar por robótica, nada disso. Sim atuar efetivamente na área de TI, né? Ou seja, usando os recursos tecnológicos de uma forma diferente para assistência médica e saindo um pouco do modelo assistencial que nós temos hoje. Então, isso, sem dúvida nenhuma, Nelson, é um alerta para a gente, né? O André falou na gamificação, a gente tem uma geração Z aí que chega olhando a gamificação como uma forma de relacionamento, e essa forma de relacionamento ela vai atingir também a área da saúde. Como é que nós vamos conseguir lidar com isso de uma forma em que a qualificação dessa assistência seja o mais próximo do ideal, né? Ou seja, como é que esses mundos virtuais vão se refletir de uma maneira que a gente consiga efetivamente abordar o paciente se sinta acolhido pelo médico e assistido de alguma forma naquilo que ele espera da assistência médica efetivamente. E também acho fundamental o tamanho do Brasil e da diferença das nossas populações, como fazer isso chegar lá na ponta, na atenção básica, na estratégia da saúde da família. Quer dizer, como é que aquela população do interior, do Nordeste, do Norte, que tem muito menos acesso à tecnologia, à internet, como é que vai funcionar isso? Para a gente poder caminhar no nosso debate, a pergunta agora que eu faço para os dois é como esses avanços tecnológicos, como todas essas novidades, a própria telemedicina vai influenciar, de que forma vai influenciar o trabalho do médico e também a sua remuneração, porque essa é uma discussão que já começa os médicos a terem. Como é que vai ficar o atendimento na telemedicina? Como é que vai ser esse futuro todo daí? André, por favor. Olha, basicamente essa é uma questão que está acontecendo em muitas partes do mundo, né? A telemedicina e todas as várias inovações, elas vão criando, né, de alguma forma, mudanças nos parâmetros de remuneração dos médicos. Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, elas vão tendo que ser regulamentadas, né? A regulamentação, por exemplo, da telemedicina nos Estados Unidos é uma coisa que ainda está em processo, né? Aumentou muito com a questão específica da pandemia, mas faz com que, de alguma forma, alguns médicos passam a ter uma remuneração ainda maior, porque eles não têm mais o seu tempo de deslocamento, eles não têm mais, de alguma forma, determinados tipos de tempos que antes eram preenchidos, basicamente, por espaços de transporte, hoje em dia são basicamente utilizados ao nível da internet. Quer dizer, eu acho que essa questão, quer dizer, de você atender o paciente à distância, não significa necessariamente a perda do contato com o paciente, mas ela pode criar novos laços de fidelização com o paciente, né? Porque ela faz com que o laço entre o médico e o paciente, ou entre um grupo de saúde e seus pacientes, torne-se um laço muito mais duradouro e muito mais frequente, na medida que, nas condições tradicionais antigas, um paciente não podia pedir ao seu médico um adicional de prescrição ou falar um problema por internet e ter uma resposta imediata. Hoje em dia, uma coisa que tem crescido muito no mundo são essas chamadas redes, né, de médicos e pacientes, onde, basicamente, o médico tem um conjunto de pacientes que são a eles fidelizados e que se comunicam com ele por internet, por e-mail,
por teleconferência a qualquer momento e faz com que ele possa dar uma resposta imediata para coisas que são muitas vezes pontuais, né? E para isso, em vez de você dar uma remuneração associada àquele tempo, você passa a ter uma espécie assim de um membership de um clube, né? Aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, né? Eu estou hoje em dia no Rio de Janeiro, por isso que eu estou falando aqui nesse momento, estou nesse momento passando uns dias no Rio. Mas nos Estados Unidos, uma das coisas que acontece muito hoje em dia é o chamado daquelas redes, né? Onde você tem a fidelização através de um pagamento anual, né, de pertencer ao atendimento de um médico ou de um determinado grupo de médicos, no qual ele tem o compromisso de te atender de várias formas a partir de uma determinada questão. A outra questão que eu acho que é importante é a ideia de você crescer também exponencialmente o número de atenção individualizada a pacientes através da tecnologia da informação. Quando a gente falava antigamente, nos anos 20, quando foi escrito os princípios do médico de família, do GP em inglês, naquela época, médicos de família eram um conjunto muito pequenos, menos de 10% da população, menos de 5% da população mundial tinha um médico de família, um médico que ele pudesse contar. Hoje em dia, esse crescimento está muito grande, né? Só se a gente pensa no Brasil, quer dizer, a porcentagem de pessoas que têm acesso a médico de família é em torno de 60%. Só no Brasil, que é um país pobre, né, de renda média, não pobre, mas de renda média média, vamos dizer assim. O que a gente pode dizer, de alguma forma, é que esse processo é um processo exponencial. Isso está criando mais relações. Agora, essas relações são relações que aumentam ainda mais com a perspectiva da telemedicina. Hoje, não é necessário uma pessoa ser rica para ter um telefone celular onde ela possa acessar, de alguma forma, o contato com o seu médico. E isso vai aproximar muito mais essas relações. O que é necessário é preparar realmente os médicos para ter uma organização para poder atender esse tipo de novas demandas. Né? E também diversificar as equipes profissionais, porque o médico não trabalha hoje em dia sozinho, ele é parte de uma engrenagem onde vários profissionais podem se consorciar e fazer esse tipo de trabalho, como a gente tem o caso das Accountable Care Organizations nos Estados Unidos, que são organizações de profissionais de saúde, normalmente de atenção primária, que fazem um cuidado e referência com níveis especializados, mas que permitem efetivamente que você tenha essa interligação para atender os pacientes em todas as especialidades que necessitam, e não necessariamente através de um médico. O médico pode, muitas vezes, ser o coordenador, o articulador dessa rede, mas, na verdade, a relação vai muito mais por aí. Então, eu vejo isso de uma forma positiva. Agora, ela necessita acelerada do ponto de vista dos instrumentos de formação. Ou seja, é necessário que a gente tenha um aumento crescente, né, das universidades e da capacidade de dar não só formação a esses novos médicos nessas relações, mas criar exemplos claros onde a prática da medicina nesses novos parâmetros comece desde cedo, comece desde o segundo, terceiro ano da universidade, para que isso possa fluir e fazer com que você tenha mais acesso a mais pessoas dentro desse processo, né? Ilza, você, embora seja de Niterói, você conhece praticamente todo o estado do Rio de Janeiro. Né? Na época do CREMEG, mesmo pela Associação Médica Fluminense, você tem rodado o estado aí. Como é que você vê tudo isso em relação ao nosso estado do Rio de Janeiro, a nossa atenção básica no Rio de Janeiro, a nossa saúde no Rio de Janeiro? Quando a gente pensa em termos do Rio de Janeiro, Nelson, a gente tem algumas questões bastante positivas nesse olhar da tecnologia, quando a gente fala do acesso remoto, né? Quando você pode fazer uma segunda opinião, quando você pode fazer a discussão de um caso à distância, você vai conseguir levar para o interior, para o colega que atua no interior, algum recurso que hoje ele não tem. Então, sem dúvida nenhuma, se a gente souber conduzir isso, a população vai ganhar e o médico também. Mas o que você falou, né, em termos de tecnologia, nem todo mundo tem acesso, e é um fato, né? A gente não tem internet em todos os locais, a gente não tem alguns recursos. A gente tem áreas de sombra grandes ainda no nosso país e mesmo no nosso estado. E isso a gente tem que observar que hoje também essa pessoa não tem algum acesso
no local onde ela está, a medicina. Ela precisa se deslocar. Então, acredito que a gente consiga, talvez, com mais facilidade, chegar com algum nível de recurso. O André falou do modelo americano no que tange ao perfil profissional, e algumas cidades, nós sabemos, não tem todas as especialidades, né? Tem cidades no estado do Rio que não tem pediatra, né? O clínico faz toda a assistência, né? E algumas áreas, algumas comunidades próximas a algumas cidades menores não tem médicos, né? Que tipo de suporte a gente vai conseguir dar com a tecnologia para que aquela pessoa na ponta tenha uma assistência inicial e se desloque naquilo que seja necessário efetivamente? Então, sem dúvida nenhuma, né, eu sou uma adepta aí da tecnologia, acredito que ela possa agregar valor, bastante valor, né? Mas acho que a gente tem que regulamentar, a gente tem que definir como usar da melhor maneira e, mais do que tudo, né, como o André falou também, a gente tem que preparar os profissionais para atuar de uma forma que traga a medicina no seu pleno conceito para o conjunto aí vamos assim, da inteligência artificial, dos devices que estão disponíveis e tantas outras coisas que a gente tem nesse momento acesso e que a gente vai ter mais ainda ali na frente. Bem, pessoal, muito obrigado pelo André, pela sua disposição, sua simpatia de ter nos recebido, mesmo estando lá nos Estados Unidos. A Ilza, que é a nossa antiga guerreira aqui no Rio de Janeiro, e eu convido os colegas. Esse é o início de um debate. A gente não pretende encerrar hoje esse debate, esse é o começo de um debate que a gente pretende estar fazendo cada vez mais. E ao colega médico, que ele entre no YouTube, canal médico, Unidade Médica RJ, o nosso canal de debate, vários debates, podcasts, entrevistas sobre vários temas, e se inscreva no nosso canal e, se possível, dê o nosso like para poder fortalecer o nosso trabalho. A Unidade Médica ela pretende continuar debatendo esse assunto, muito enriquecido hoje com a participação do André Médici e com a Ilza Fellows. Muito obrigado aos dois e espero que a gente possa continuar esse debate lá para frente.